Quando nós olhamos para a igreja primitiva, para o modelo da igreja primitiva, e se nós formos fazer uma comparação da igreja que começa e a igreja que está, ou da igreja primitiva, as primeiras comunidades de fé, e a comunidade e a igreja de hoje, nós vemos que existe uma distância enorme no modelo e de como as pessoas olham a igreja. E meu medo, olha aqui para mim, de verdade, meu medo é nós adaptarmos um modelo que não é um modelo bíblico, mas que é um modelo que agrada a multidões, que agrada a maioria das pessoas. A nossa intenção nunca pode ser adaptável a ponto de, ainda que não seja bíblico, é o melhor para ser feito. Quem concorda comigo? Quem entende isso? Nós como igreja somos sempre desafiados, estamos sempre nos desafiando, a olhar para as páginas das Escrituras e, dentro do contexto da realidade do momento, nós conseguimos contextualizar e viver dentro das Escrituras o tempo ao qual nós estamos vivenciando. Então nós entendemos que há diferenças, nós entendemos sim que a humanidade ela mudou em uma série de comportamentos. Aquilo que algumas coisas se aplicavam na comunidade inicial, hoje é muito difícil nós aplicarmos 100%, mas continua sendo. O nosso olhar deve estar na igreja primitiva, na igreja dos primeiros apóstolos, naquilo que eles têm nos ensinado, e a partir dali nós trazemos um modelo que encaixe dentro da realidade cultural que nós vivenciamos no tempo de hoje. Por isso, o tema que eu quero desenvolver com vocês hoje é justamente a mutualidade, ou, como eu coloquei como tema, uns aos outros até que ele venha. Pode colocar aí, por favor. É um tema onde eu quero desenvolver e trazer um entendimento. Haja vista, se nós aceitarmos o modelo que o sistema está colocando como igreja, nós estamos fadados a ter uma igreja doente, uma igreja realmente que fala de cura, mas que vai viver com pessoas doentes, com pessoas machucadas, feridas e principalmente com a sua liderança. Tá? Então, eu quero começar lembrando e fazendo menção e talvez até defendendo um pouquinho daquilo que é a nossa vida, a vida pastoral, a vida da liderança, a liderança da igreja. Talvez você tenha ouvido, em alguns anos atrás, falou-se bastante de pastores com depressões, pastores suicidando, pastores que entregam o ministério, pastores que estão desistindo do ministério. E essa é uma realidade que nós devemos olhar, e isso é o fruto de uma igreja que é contrária ao modelo bíblico, mas que agrada a multidão, mas que agrada a todos, que agrada a carne, que muitas vezes, talvez você deseja essa igreja para o seu coração. Talvez o seu modelo de igreja seja esse modelo que machuca, que fere, que não gera discipulado, que não gera novos cristãos, mas que gera alegria, que gera realmente uma rotina legal e que gera talvez uma falsa segurança de eternidade. Porque, poxa vida, eu estou na igreja, eu participo dela, e talvez a coisa mais terrível da nossa vida é nós estarmos nesse lugar. E o pior dessa igreja é uma igreja que fere os seus líderes, que fere as pessoas que cuidam das vidas, que cuidam uns dos outros.
Então, nós temos dois casos, não estão colocando a tela aqui, mas nós temos dois casos. Um caso de um pastor norte-americano chamado Jared Wilson, 30 anos de idade esse pastor. Esse pastor foi notícia o ano passado de um pastor que cuidava de pessoas, Jared Wilson, ele cuidava de pessoas com doenças mentais. Ele era um pastor designado para cuidar de doenças mentais. Aos 30 anos de idade, esse pastor tirou a vida, se suicidando por não aguentar e não suportar a pressão que a igreja, que o ministério fazia sobre a vida dele. Nós também temos a história do reverendo Alexander Lang. Poucos ouviram falar também desse reverendo. Esse foi o ano passado. O outro foi há 3 anos atrás, salvo engano. Reverendo Lang era um pastor de uma igreja presbiteriana de mais de 1000 membros. Um pastor com uma notoriedade muito grande, um pastor que tinha uma palavra, uma ministração muito boa, mas que um dia ele chega, ministra na sua igreja, terminando a sua ministração, ele fala para a igreja: a partir de hoje, igreja, eu estou deixando o ministério pastoral porque eu não suporto mais querer atender uma expectativa de que homem nenhum pode atender na terra. Então eu acredito de verdade que isso deve nos levar a refletir sobre a nossa vida, a refletir o nosso papel como igreja, o nosso papel diante disso. Afinal, a igreja é lugar de vida, é lugar de restauração, é lugar de transformação, é lugar de gerar realmente transformações e vida. E acima de tudo também é lugar de mutualidade de uns aos outros, de gerar uns aos outros. Mas hoje nós vivemos uma sociedade completamente contrária a isso. Entenda, eu não estou fazendo apenas uma defesa, como se fosse uma defesa da minha classe, mas eu estou querendo dizer que, e como nós sempre temos falado, o nosso intuito, o nosso propósito, que Deus tem colocado tranquilamente no nosso coração, é que nós somos plataforma de uma igreja futura. Eu sei que o Senhor já tem colocado claramente para mim, a Rosângela, que nós somos uma plataforma de algo que está para vir. Então eu não estou apenas preocupado com a minha vida como pastor, eu estou preocupado com aqueles que vêm depois de mim. Eu estou preocupado com a nova geração, com aquilo que nós vamos deixar como legado. Nós não queremos deixar multidão, nós queremos deixar vida. Nós não queremos deixar uma multidão, mas num ambiente de morte, mas nós queremos deixar um ambiente de vida para que aqueles que o Senhor julgue ser salvo, ele possa estar num ambiente realmente que gere vida. Eu quero deixar um lugar onde a pessoa que me substitua no púlpito, ela possa enfrentar sim os desafios existentes, mas ela possa encontrar pessoas que vão ser ponto de apoio para gerar vida na vida dessa pessoa. Ainda estou no mesmo slide, tá? Ainda estou no mesmo slide. Esse reverendo Alexandre, ele coloca 7 características que nós precisamos olhar e entender que é impossível para um homem exercer na função. Só que nós, como pastores, muitas vezes nós queremos ser isso. E às vezes eu tenho rodado com alguns pastores, conversado com alguns pastores, e o que a gente mais ouve é pastores machucados, feridos, que às vezes não acreditam mais na própria igreja, que fala que as pessoas desprezam, que ninguém dá mais valor ao seu trabalho, aquilo que faz. Pessoas que estão machucadas justamente por absorver a capa do super-homem. Nem um pastor é super-homem, nem um líder pode se assumir como super-homem, mas se nós não mudarmos uma cultura que está aí, nós vamos condicionar o meio a isso daí, porque muitas vezes, sem querer te ofender, é isso que você quer de mim. É isso que você quer, acho que as pessoas querem o super pastor, o pastor ídolo, sabe, o pastor que está na mídia social, que não tem problema, que não tem nenhuma crise, que não tem dificuldade, mas todos os líderes, eles têm o mesmo sentimento, a mesma dor que todos nós temos. Então um dos pontos que ele coloca é: o pastor, ele precisa ter uma comunicação excepcional, ele precisa ser o melhor orador, o melhor pregador, e é de fato, é uma das atribuições de um pastor, ele poder se comunicar, poder trazer uma mensagem. Mas vamos ser bem sinceros, gente, às vezes, nem sempre nós conseguimos ser dessa forma. Às vezes nem sempre, e às vezes é muito desafiador. 52 vezes só no domingo por ano nós precisamos elaborar, e isso é algo que faz parte do ministério pastoral, e eu estou
falando com diretoria, conversando, que eu estou me entregando ao ministério justamente para que a gente possa cada vez mais poder ter sermãos que realmente são bíblicos e que possa trazer conteúdo para a igreja. Mas não é fácil, muitas vezes pastores, pessoas dedicarem tanto tempo, domingo após domingo, e às vezes um domingo alguém fala, pastor, que palavra boa. Mas aí no mesmo tempo, cara, já tem que preparar a próxima palavra. Eu não estou falando, gente, me entenda, eu não estou fazendo de vítima, porque eu amo o que eu faço. E eu acredito que um pastor que tem um chamado, ele tem que amar realmente isso daí. Mas às vezes é muito difícil, às vezes nós não entendemos o nosso papel diante disso. Às vezes nós não entendemos que os líderes, eles precisam às vezes de uma motivação, de uma palavra de apoio, de uma força. O pastor também, ele precisa ser aquele administrador, um executivo que cuida da igreja, que administra, que faz de tudo, que tem uma organização, um planejamento para a igreja maravilhoso. E às vezes as pessoas querem, e quando poucos falam das coisas boas, mas só fazer uma coisa errada. É só fazer uma coisa errada, todo se manifesta. Eu lembro, eu gosto desse exemplo. Na época da pandemia, a gente fazia de tudo para fazer as lives, às vezes umas palavras maravilhosas, momentos maravilhosos, e ali todo mundo quietinho, ninguém, dava uma falhava um pouquinho do som do microfone, um monte de jeito, está falhando, está com problema. Nós temos uma facilidade para apontar o erro, e uma dificuldade para dar um glória a Deus. Eu não estou pedindo glória a Deus, tá, gente? Está tudo certo, não estou falando isso, mas muitas vezes nós não temos essa facilidade, quando há algo bom a gente externar, opa, glória a Deus, eu recebo essa palavra. Nós temos essa dificuldade, e tudo isso eu estou falando com o sentimento de, poxa, acho que nós precisamos nos envolver com isso, nós precisamos adentrar isso para entender o nosso papel, e eu, como parte dessa igreja, eu poder ser um agente de cura em todas as áreas. O pastor precisa ser um conselheiro, um mentor, e às vezes, na sociedade moderna, um coach. Porque você olha na internet, os pastores, as pessoas falam tanto de mentoria, pessoas pagam fortunas por mentoria, fortuna. Mas o pastor, ele precisa ser o mentor de todos. Ai, se alguém souber que o pastor ganha para fazer alguma coisa. Ai, se souber que o pastor tem um salário. Porque, poxa vida, afinal, ganha tudo de graça recebi, de graça eu faço. Ai, do pastor, de chegar, às vezes a pessoa passa por uma crise a vida inteira, nunca abre o coração. Quando abre o coração, o casamento já acabou, as finanças já estão completamente detonadas. E a fala que muitas vezes o pastor tem vamos orar para que o Senhor possa abençoar essa situação. Vamos ver o que você pode estar fazendo. Como assim? Você não vai dar uma solução, pastor? Eu preciso de solução. Eu preciso de uma porta, eu preciso de dinheiro, eu preciso de restauração para o meu casamento. O pastor tem que ter a solução para tudo. Ele tem que ter a palavra certa nas horas incertas. Ele tem que ensinar aquilo que talvez nem ele mesmo saiba. Ele tem que dar direção para aquilo que talvez ele nunca vivenciou. Mas essa é a vida do pastor. Pastor também precisa ser um arrecadador de fundos. Afinal, a igreja precisa andar. Se não tem arrecadação, a culpa é de quem? Se as coisas não estão acontecendo. Como assim o ministério infantil não tem isso? Como assim o ministério de louvor não tem isso para fazer? Como assim, pastor? Pastor! E aí quando o pastor fala, nossa, o pastor só pensa em dinheiro. Aí quando o pastor relata algumas situações reais, nossa, como assim? Que chato no culto o pastor falando de dinheiro. Que chato numa reunião falando sobre dízimo. Alguns vão falar, eu não concordo com essa questão de dízimo, eu não concordo com aquilo outro, eu não concordo, meu dinheiro, minhas regras, eu faço o que quero. Mas nós podíamos pensar, a gente poderia ter uma raiva de não concordar em estar no lugar onde nós não contribuímos. A gente podia gerar uma raiva, poxa vida, como eu posso estar sentado numa cadeira que eu não contribuo nada, ter um ar-condicionado, que eu não contribuo em nada, como posso eu ser tão isento de uma família e eu não contribuo em nada com essa família? Mas não, de vez em quando nós temos que nos levantar, nós temos que realmente estar trazendo algumas coisas, enfim, o pastor tem que ser um gestor de recursos humanos,
Ah, está faltando gente para trabalhar nisso, está faltando gente para aquilo, pastor, nós não temos. E o pastor tem que lidar com tudo isso. O pastor tem que ser, muitas vezes, um mestre de cerimônia, e às vezes o melhor mestre de cerimônia. Tipo, meu casamento da minha filha, eu vou fazer maravilhoso. Pastor, eu quero que você vá lá, mas eu dou um script para você fazer. Eu não quero que você fale muito tempo de Jesus, eu quero que você seja um animador e uma pessoa que faça a coisa mais linda, porque se não for para ser assim, existe cerimonialista profissional. E ai do pastor falar que vai cobrar para fazer isso, né? Só que o casamento custa 200 mil reais. E eu não estou falando que deva cobrar, eu estou falando que é uma realidade que muitas vezes nós enfrentamos. O pastor tem que ser um modelo de virtude. Ai de mim, ai do pastor que falar que ele está em crise. Ai do pastor que falar, poxa vida, eu estou com dificuldade. Eu não estou sabendo lidar com a situação, eu estou passando por uma crise emocional, por uma crise financeira, por uma crise espiritual. Como assim, pastor? Você é pastor, você não pode, você tem que estar firme, você tem que mostrar fé. A vida do pastor realmente não é fácil. Mas nós temos que, como igreja, entender, montar um modelo que a gente possa sustentar os obreiros, as pessoas que estão à frente realmente, para que essas pessoas tenham vitalidade para dar continuidade. E aí, eu ainda acrescento mais uma coisa, se puder mudar a lâmina, eu acrescento mais uma coisa. O pastor hoje, ele tem que responder o que Deus nunca se preocupou em revelar, porque no YouTube falam-se de tudo. Os pastores do YouTube sabem de tudo. Denunciam tudo, e aí a gente tem que, além do sermão que você está pregando, você tem que tratar com o membro, com a situação, porque ele ouve mais sermãos de pessoas que não têm nenhum compromisso com a igreja do que o sermão de quem tem um compromisso com a igreja. E aí vem essas divisões, as divisões de que, poxa, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e o pastor tem que lidar com isso, aqui no nosso meio. Certamente nós temos alguns que estão tristes porque a luz está apagada. Poxa, vida, a luz apagada. Outros estão, cara, igreja preta. Por que não põe igreja branca? Por que não tira? Outros estão, poxa vida, pastor, como é que é assim o pastor, no dia de culto está sem terno, no dia de ceia, ele está sem terno e gravata. E a gente tem que lidar com isso, com as opiniões de cada um, com os quês de cada um. E a gente sempre ter a misericórdia de amar, de cuidar. Pastor tem que realmente ele ter o equilíbrio para saber lidar com as frustrações. Com a frustração de muitas vezes a pessoa chegar com todos os carrapichos, você andar, trilhar uma caminhada num momento de crise, de dor e de sofrimento, andar junto, até o ponto daquela pessoa poder andar sozinha, e aí você ir para um outro caminho e cuidando de outras pessoas, e depois você tem que lidar, pô, o pastor me abandonou, o pastor agora não está mais comigo, sabe, aquela coisa de, aconteceu o velório, primeira pessoa que está lá é o pastor, o que eu posso ajudar? Passa a noite junto, vamos junto, vamos lá, vamos caminhar esse luto junto, passou o luto, uma coisinha que talvez nem seja o pastor, talvez o ministério do louvor, alguém fez, não gosto mais daquela igreja, nem se prende a pensar, poxa vida, eu preciso valorizar aquilo que Deus foi feito, porque na realidade tem muito mais. Às vezes na hora da crise, a primeira coisa que a pessoa condena é a igreja. Estou passando por crise e a igreja não faz nada, estou passando por uma situação e a igreja me aponta. Então realmente ser igreja é muito desafiador. Eu vi uma pesquisa do Instituto Schaefer, se quiser trocar, tá? Essa pesquisa diz que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Você consegue entender? 70% de pastores lutando contra a depressão. A depressão não é um privilégio de poucos, é algo que tem atacado a muitos, gente. Mas o que eu quero que a gente entenda, isso é o resultado de algo que está fora do contexto bíblico. É isso que eu quero construir com a igreja. Tudo que nós construímos fora da Bíblia gera um resultado catastrófico, desastrado.
71% de pastores se dizem esgotados. 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente a sua família. Eu era melhor, na minha família era muito mais harmoniosa antes do ministério. Por quê? Porque realmente é muito desafiador. É muito desafiador porque nem tudo a gente pode levar para dentro de casa. É difícil para um filho de pastor, para um filho de um líder. Às vezes está num ambiente, chega numa roda e está vendo que estão falando mal do pastor. É difícil para criança, para pessoas que nos amam. Como assim, cara? Eu vejo a dedicação que meu pai e minha mãe têm. E como assim as pessoas estão falando isso, Zé? Então não é fácil, gente. E eu volto a dizer, eu estou trazendo esses dados, não é para vitimizar e para que, poxa, pessoal, tenham pena de mim. Não, é para dizer que estamos dentro de uma realidade que precisa ser mudada, que nós precisamos olhar com seriedade e olhar além de nós. Existe alguém além de mim, existe alguém além de você, existe uma igreja que precisa ser construída e edificada com um propósito. Nós não podemos aceitar a igreja no modelo do consumismo. A igreja do modelo do consumismo jamais ela vai gerar uns aos outros. A igreja do modelo do consumismo ela gera os outros no um, todos para mim. E a igreja bíblica é eu para todos. É uns aos outros. É eu para alguém. Eu para um grupo, não um grupo para mim. A igreja que está sendo construída nesse modelo desse sistema é alguém para me servir. Opa, eu vou nessa igreja porque eu sei que a estrutura é boa, tem um monte de gente para me servir, e quando não me serve, ai meu Deus, como assim? Ninguém nem me cumprimentou. Como assim a igreja não tinha uma balinha de recepção? Porque, poxa vida, eu cheguei, como assim? Eu não recebi nenhum brinde por estar na igreja? Gente, eu acho que nós precisamos rever seriamente nossa cultura. 70% dos pastores dizem não ter um amigo próximo. Você consegue entender o que significa isso, gente? 70% de pastores falam, eu não tenho um amigo próximo. Por quê? Porque aceitou, e eu volto a dizer, aceitou uma mentira do diabo. Presta atenção no que eu vou falar, desde antes de eu ser pastor, quando eu me converti, uma pessoa, ela falou para mim, ministrou sobre a minha vida e falou que Deus tinha um chamado pastoral na minha vida, mas olha só como uma pessoa falou, mas se prepare, o ministério pastoral é um ministério isolado, se prepare para viver só. Olha que palavra, esse pastor não é mais pastor, só para você ter uma ideia, ele não suportou a vida pastoral. Por quê? Porque a mentalidade aceitou algo que não é bíblico. Isso não é uma verdade bíblica, é uma verdade que o sistema impõe e muitas vezes nós aceitamos. Então eu estou aqui para dizer que eu não aceito esse tipo de mentira. Eu aceito a verdade bíblica e eu quero, junto com a igreja, com aqueles que aceitam o modelo bíblico, construir essa igreja, construir esse lugar de não ser um lugar de morte, mas ser um lugar que gera vida, que gera alegria, que gera bênçãos. Coloca o próximo slide para mim, por favor. Dá para ver bem essa imagem, gente? O que você vê nessa imagem? O que parece ser essa imagem? Talvez, se nós tirássemos isso aqui, ó, você não iria nem pensar que isso é uma igreja, né? Porque aqui tem uma Bíblia, não sei se você está vendo. Mas esse é o modelo de igreja que está sendo implantado para nós. Esse é o modelo de igreja que está sendo construído na nossa mente. O modelo de uma igreja que ela é pautada em um grande auditório, um auditório maravilhoso, uma música extremamente envolvente e uma palavra motivadora. Estão acreditando que isso é igreja? E sabe, gente, olha aqui para mim, preste bem atenção nisso, talvez você está sendo engodado com isso, talvez esse é o seu modelo de igreja. Eu gosto da igreja, da família Presença Plena, porque lá é um lugar aconchegante, tem cadeiras boas, o ambiente é legal, tem uma iluminação, o ministério é fantástico e de vez em quando tem uma palavra boa. Só que a igreja não é isso, gente.
E eu temo diante do Senhor de construir na mente das pessoas que fazem parte da nossa vida esse modelo de igreja. Do modelo de uma igreja que ela resulta na impessoalidade. Aí eu vou, mas eu não tenho compromisso com ninguém. Beleza, eu vou lá porque eu tenho minha relação com Deus, o ambiente me fornece essa possibilidade de eu ter uma adoração boa, de eu ter um ambiente agradável, de eu ter uma palavra motivacional, e aí eu vou para casa, para os meus relacionamentos, e aí domingo que vem, se der certo, se sobrar um tempo, eu volto para esse mesmo ambiente, porque eu sei que bom que alguém sustenta esse ambiente. E eu não estou fazendo uma crítica pela crítica, mas eu estou falando que isso não gera o resultado que a igreja precisa gerar. Isso é uma igreja fake. Esse é um modelo fake. Mas talvez no seu coração você possa falar, pastor, mas você está falando de algo que nós fazemos. Sim, nós não estamos condenando esse ambiente. Nós estamos querendo dizer que quem participa só desse ambiente não sabe o que é igreja. Está se iludindo, pensando que está vivendo igreja, está vivendo um modelo que o sistema criou para nos cativar, para nos escravizar e fazer-nos fingir que somos livres. E de verdade, gente, a tristeza, a maioria das pessoas já estão acostumadas com isso. Na igreja de domingo ou de ceia. Domingo ou de ceia, para alguns é a ceia. Não, pelo menos na ceia eu preciso estar. Na igreja dominical, onde a impessoalidade é uma realidade, onde eu consumo a adoração, eu consumo a palavra, e uma igreja que não gera, em hipótese algum tipo de discipulado. Agora eu pergunto, me mostra essa igreja na Bíblia. Pega a página das Escrituras e fala, cara, está aqui, pastor, ó. A igreja que Jesus Cristo fundou através dos apóstolos era assim, ó. Eles faziam isso, eles se reuniam, era uma igreja de um grande templo, era uma igreja que tinha uma música espetacular e era uma igreja que tinha uma pregação motivacional. Nós não encontramos na página da Escritura isso. Nós encontramos uma igreja que se reunia de casa em casa, uma igreja que partilhava o pão, uma igreja que reunia no templo e nas casas, uma igreja que não tinha nada de si próprio, tudo era em comum. Uma igreja que vivia uns para com os outros. Uma igreja que tudo que eu tinha, o sentido do que eu tenho é poder compartilhar para alguém. Uma igreja onde o meu deu lugar para o nosso. Onde o eu se transformou no nós. Onde o verbo mais conjugado é nós, não é mais apenas o eu. Então a igreja, essa igreja que perdeu o sentido de existir, ela nunca vai trabalhar um dos princípios principais que nós vemos nas Escrituras insistentemente pelos apóstolos, que é o modelo da mutualidade, de uns aos outros. Talvez por conta de feridas, de machucados, de situações que às vezes passamos, nós aceitamos que é melhor não se relacionar para não se machucar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia, versão amplificada, diz assim: devemos ter um cuidado atencioso, contínuo de uns para com os outros, procurando maneiras de estimular o amor e as boas obras. Sejamos sinceros, gente, nesse culto, nesse ambiente, nós até estimulamos, o Diego aqui teve um momento que nós demos as mãos e é tudo certo, isso faz parte da nossa rotina. Mas é apenas um momento que nós respondemos algo que foi falado para fazer. Mas a mutualidade, o estímulo do amor é muito maior do que isso. O amor é olhar nos olhos, o amor é realmente se doar, é falar, cara, o que você precisa, o que eu tenho, é isso que eu quero te dar. O amor, ele é representado por entender que, poxa vida, eu existo para alguém e eu preciso viver para dar a vida para alguém, mas não. Infelizmente, temos sido engodados com um sistema que está nos enganando e a gente se achando cheio de razão. A verdade, quando nós olhamos para a igreja e o nosso papel dentro da igreja, nós deveríamos ter um entendimento. Todos nós deveríamos ter um sentimento que todos nós somos pastores, no sentido de cuidar uns dos outros. De quem que você está cuidando? Quem é a vida que você está cuidando neste momento? Quem é a vida que adentrou esse ambiente, que tem
feito parte da nossa comunidade de fé e que você tem se preocupado, cara, essa pessoa está chegando, eu preciso estar com ela, estar um pouquinho mais próximo. Será que ainda existe essa preocupação? Ou esse modelo da igreja, tem tomado tanto o nosso coração que, ema, cada um com seus problemas. Eu me virei sozinho, o outro que se vire sozinho. Eu estou bem, o outro que também tem que dar um jeito de estar bem. Será que é isso que Deus nos chama? Será que é para isso que Deus instituiu a igreja, por intermédio dos apóstolos? Mas o que de fato nós podemos dizer com a igreja? Eu diria que a igreja, mais próximo da igreja, essa imagem que nós vamos colocar aqui, talvez não esteja tão boa de olhar, pode colocar. Para mim, é o meu óculos? Não é meu óculos não, tem... O que de fato é uma igreja? Acho que igreja é isso aqui, é relacionamentos. Aqui não dá para ver, mas é celebração, é momentos de encontro junto, é descontração, é mesa, é estar compartilhando, é ter momentos de alegria, é olhar nos olhos, é ter possibilidade de se relacionar, é ter possibilidade de viver com alguém, é ter possibilidade de olhar as pessoas não pelas costas como vocês estão olhando. A maioria de nós olha os outros pelas costas. Eu conheço o outro pelas suas costas, eu não conheço o outro pelos olhos. E a única possibilidade de conhecer pelos olhos é nos relacionamentos. E por que muitas pessoas acabam não fazendo parte? Porque não vive relacionamento. Olha pelas costas, é olhado pelas costas, depois não sei porquê, eu não estou me sentindo parte. Não sei porquê, parece que eu não estou mais se sentindo integrado. Claro, domingo à noite não é o sentido total da igreja. É apenas a parte menor, onde nós nos reunimos para entregar uma adoração, mas a maioria de nós está satisfeito com isso. A maioria de nós se preocupa desde que tenha um bom ambiente de domingo, e alguns querem o tempo certo. Poxa vida, eu não vou porque o culto é 7, se fosse 6 eu iria. Eu não vou porque, cara, eu vou trabalhar na segunda noite, na segunda de manhã, e o culto termina às 9, às vezes o pastor prega um pouquinho a mais, ele termina às 9h30, não dá para mim, fica muito pesado, eu posso trabalhar a semana toda, eu posso fazer o que for, mas para ter um tempo com Deus é muito sacrificante. Às vezes nós fazemos tudo, mas um tempo de relacionamento com a igreja é pesado para nós. Gente, é uma realidade que nós temos que mexer, e é uma realidade que não dá para a gente mudar simplesmente impondo. Você tem que estar na igreja, você tem que estar se relacionando. É uma realidade que nós temos que olhar para Jesus, para o que Ele pede. Senhor, eu quero a sua vontade. O que é a sua vontade? É algo que precisa ser transformado no nosso mindset, no nosso pensamento, no nosso modo de pensar, olhando especialmente para o que a Bíblia diz sobre isso. É ter o temor de que tudo que nós fazemos que é contrário à vontade de Deus gera um resultado catastrófico. E por isso que eu comecei por esse resultado. Por que famílias estão tão destruídas? Fora do padrão de Deus. Por que jovens estão destruídos? Fora do padrão de Deus. Por que a sociedade está realmente a cada dia passando por crises terríveis, tirando Deus de tudo? Talvez por que sua vida está tão destruída? Porque você tem tempo para tudo, sacrifica para tudo, menos para Deus, menos para se relacionar com os irmãos, menos para ter uma vida com Deus. Talvez nós temos, e às vezes, nossa, somos os leão para tudo. Eu acordo 5 horas da manhã para fazer tudo, eu vou dormir tarde para um monte de coisa, menos para sacrificar um pouquinho para Deus, ou para um irmão, para um grupo de relacionamento, para ter alguma coisa, porque eu não estou cansado, e o cansaço é legítimo. E quem sou eu para falar sobre o cansaço? Mas na hora do churrasco a gente tem força. Na hora daquilo que realmente mais agrada nosso coração, cara, nós temos possibilidades, viramos noite. Mas para ter um tempo de congregar, um tempo com os irmãos, um tempo de relacionamento, nós falamos, não, isso não é tão importante. Eu não estou falando apenas porque eu acho que isso é fácil, eu não estou falando de algo fácil, eu estou falando de algo bíblico. Entre o fácil e o bíblico, nós temos que escolher o bíblico. Então nós temos que escolher aquilo que realmente é para a nossa vida. Pode colocar o próximo aí, tá? Tá tudo certo. Então a igreja é o lugar de crescer a imagem de Jesus Cristo. A igreja existe para isso, gente. Não é entretenimento, não é o lugar de empolgação, não é o lugar como a gente fala, não, a igreja é meu posto de gasolina. Sabe,
Para alguns a igreja é o posto de gasolina. Eu vou lá no domingo, abasteço, consumo, pago, às vezes não paga, né? Mas tipo, para alguns pensamentos, eu entrego meu dízimo, eu entrego minha oferta, eu abasteço e vou viver uma semana inteira com o consumo, queimando o combustível para no próximo domingo eu voltar. Para outros, a igreja é o hospital. Quando eu tiver com um problema, eu vou procurar a igreja. Ah, não, estou com um problema. Cara, a hora de eu ir, estou vendo que eu preciso ir para a igreja. Sendo que a igreja é completamente diferente disso, é um lugar de nos transformar à imagem de Cristo. A igreja que perder esse olhar de preocupação com a sua vida para transformar você na imagem de Cristo, ela perdeu o sentido de existir. É a igreja que Jesus Cristo está de fora batendo na porta e diz: eu estou à porta e bato, abre para mim, está tudo bonitinho, vocês estão fazendo tudo bonitinho, mas eu estou do lado de fora. Não aceite essa igreja para a sua vida, não aceite essa igreja para o seu coração, não aceite esse destino para a sua vida. A igreja é o lugar de nós crescermos à imagem de Cristo. Isso chama-se discipulado, e isso não vai acontecer. O discipulado não vai acontecer por causa do prédio. Não, o prédio mais lindo da cidade não vai gerar nenhum discipulado. Isso também não vai acontecer por causa do melhor ministério de louvor. Pô, nosso ministério é o melhor, e nosso ministério é um dos melhores mesmo. Mas não vai gerar discipulado. Aí também não vai acontecer, e eu quero fazer uma meia culpa diante disso. Isso também não vai acontecer, ainda que eu me mate para trazer a melhor palavra de domingo a domingo. E isso eu quero trazer uma meia culpa para mim, porque aí é uma das coisas que eu pensava que a gente ia conseguir. Eu falei, não, gente, se eu estudar, se eu me preparar, se eu buscar no Senhor, se eu tiver realmente uma vida de intensidade na busca do Espírito Santo, na busca de Deus, e conseguir trazer um sermão sempre muito edificante, a igreja vai transformar. Nós estamos vendo que isso não é a verdade. A maioria de vocês vão lembrar de 2, 3, 5% daquilo que eu estou falando aqui nessa noite. Porque isso pode causar um impacto momentâneo, mas não causa uma transformação. Então, não vai ser por causa disso. Isso acontecerá quando nós obedecermos o mandamento que a Bíblia nos ensina, que é o mandamento da mutualidade. Isso é o quê? Relacionamento. É isso que a Bíblia nos ordena uns aos outros. O modelo de transformação, a imagem de Cristo que a Bíblia nos ensina é uns com os outros. Eu, com a minha ruindade, com o meu jeito de ser, sou o canal de Deus para transformar a sua vida no relacionamento. As pessoas que você foge, que você às vezes vira as costas, que você realmente escolheu ter um ambiente de não relacionamento, é fugir do lugar onde você seria transformado. E agora sim, eu quero trazer alguns textos bíblicos para fortalecer aquilo que eu estou trazendo. A Bíblia relata pelo menos 40 versículos diretamente falando sobre mutualidade, sobre uns aos outros. No Novo Testamento, 40 versículos pelo menos. Eu transcrevi alguns para que a gente possa entender o que eu estou falando. Não é porque o pastor gosta de relacionamento, por isso que ele quer uma igreja que se relacione. De verdade, meus irmãos, se a gente for ver naturalmente, não me leve por mal, eu seria muito suficiente com a minha família. Eu seria muito suficiente com um grupinho de pessoas mais parecidas comigo, e suficiente no sentido, aparentemente, seria muito mais fácil. Era muito mais fácil lidar com pessoas que são iguais. Mas não é o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é: você quer ser um discípulo de Cristo? Você quer viver realmente debaixo do que a Bíblia ensina? Aceite um caminho da mutualidade, o caminho de uns aos outros. Aceite que a sua vida existe para a vida de alguém. Em Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Ai, meu Deus, esse texto acho que está errado, né, cara? Não é possível. Como assim eu vou tratar o outro como superior a mim? Mas a Bíblia é o livro que vai contra todo um sistema que tem nos condicionado. O sistema fala: você é o rei, não deixe ninguém pisar em você, não faça nada que você não queira. Ah não, se isso te estressa, sai do ambiente. Se alguma pessoa te machuca, vire as costas para ela, porque você não precisa. A Bíblia fala: trata o outro como superior a você. Romanos 15:7 também fala: portanto, aceitem-se, acolham
uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então o texto está falando, uma forma de glorificar a Deus é realmente o acolhimento de uns aos outros, é aceitar o seu irmão com as perebas que ele tem, com as crises que ele tem, com as dificuldades que eles têm, mesmo assim, olhando para Jesus e lembrando, poxa vida, Jesus me aceitou com as minhas perebas, com todas as minhas dores, no momento mais difícil da minha vida, onde ninguém mais me aceitava, Jesus Cristo me aceitou e agora Ele me chama para ser o agente dessa reconciliação. Romanos 15:14 diz, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenitude, instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Quem é seu conselheiro? Seu coração? Seu amigo de escola que não conhece Deus? E mais que fala o que vai agradar o seu coração? Ou é alguém que vive a realidade do reino de Deus e que vai te confrontar no seu pecado? Aqui está falando de um conselho a partir da palavra. No entendimento de que somos a família de Deus, temos a visão celestial e por conta da visão celestial, nós não se preocupamos apenas em agradar um ao outro. Opa, cara, esse caminho é de morte. Cara, isso aí que você está fazendo, cara, isso aí é contrário à Bíblia e eu já fiz e já me lasquei. Sai desse lugar. Mas a tendência natural é a gente procurar o relacionamento que vai nos confortar. Até procurar a igreja que vai nos deixar muito confortável com o nosso pecado. Eu sei que depois de um sermão desse, muitas pessoas podem chegar e falar, cara, não é para mim. Porque parece estar acusando, nós não estamos acusando. É como eu falei hoje de manhã na reunião de célula. O nosso encontro, os encontros com Deus, o Deus é como um raio-x. Uma máquina de raio-x que o médico manda você ir lá, você vai fazer o exame e de repente a máquina detecta que você está com, sei lá, você é trágico, você está com câncer. Aí você vai ficar com raiva da máquina? Pô, essa máquina não presta. Tem que queimar todas as máquinas. Vou procurar uma outra máquina ou você vai procurar um tratamento? A igreja bíblica, a igreja que transforma, é essa igreja que nos confronta e que mostra, cara, estou maus, estou muito longe do padrão que é Cristo, e eu não vou sair da igreja, eu vou buscar a transformação em Cristo. Às vezes nós preferimos outros caminhos. Romanos 16:16 diz, saudem uns aos outros com beijo santo. Espera aí. Isso era uma cultura da igreja primitiva, especialmente entre homens, tá? É uma cultura da igreja primitiva, especialmente entre homens, mas vamos falar bem sincero, gente. Eu não vou descer daqui e sair beijando todo mundo, embora eu não teria nenhum problema. Mas quem a gente beija? Aquele que nós temos intimidade. Nós não beijamos uma pessoa que não temos intimidade. Eu beijo vários homens aqui da igreja, porque, cara, às vezes é um carinho tão grande, é uma vontade tão grande de tipo, eu quero entregar algo meu para você, cara, tá aqui, dá um beijo. Às vezes a gente tem uma saudade por ter intimidade, ter proximidade, cara, que bom que você está aqui comigo. Então, isso é impossível na igreja templária, na igreja onde o que importa é o monumento. É impossível. Então isso só pode se dar no lugar de relacionamento. Gálatas 5:13 diz assim, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Efésios 4:2 diz, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Nós precisamos falar desse suporte. É isso mesmo, pastor, eu tenho que aguentar o irmão. Não, você não tem que aguentar o irmão. É no momento que o irmão está com crise, você é o suporte para dar sustentáculo. Esse suporte é sustentáculo, sustente na fraqueza do seu irmão, seja você o sustento dele. Quantas vezes nós temos situações que eu por si só, gente, eu passo por situações, cara, eu não sei, mas aí eu lembro, cara, o Tom é eletricista, ele é meu irmão. Tom,
Dá uma força para mim, cara. Eu não sei fazer isso, mas você sabe fazer isso. Me dá um suporte nisso. Então vai lá e dá um suporte, porque nós somos irmãos. A igreja é esse lugar. O que falta para mim está sobejando na vida do outro, ou está abundante. Mas se nós não vivemos essa relação, nós vivemos sempre um lugar onde a gente vive só a nossa riqueza, mas a nossa pobreza nós nunca vamos melhorar, porque a minha pobreza, ela está na riqueza de alguém. Quem está me entendendo, gente? A minha pobreza está na riqueza de alguém que está relacionando comigo, mas às vezes eu estou distante dele. Aquilo que eu não tenho, o outro tem sobrando, e eu preciso me relacionar. Não é uma troca de busca, de interesse, mas uma troca, cara, eu quero me dar minha riqueza para você, mas me aceite, cara, eu tenho pobreza, e talvez você vai poder me ajudar na minha pobreza. Sabe, o sentimento é, o que eu posso dar? Qual é a minha riqueza? Eu entendo, em alguma parte, que eu tenho um pouquinho de riqueza na forma de poder ministrar a palavra, nisso que eu invisto para eu poder ofertar à igreja, mas existe uma série de coisas que eu chamo pessoas perto de mim, cara, eu não sou bom nisso, me ajuda a administrar, me ajuda a cuidar disso, porque eu não sou bom. Isso é a igreja, isso é o lugar, isso é a mesa, isso é o lugar onde nós realmente, onde não vai haver mais nem rico nem pobre, vai haver apenas filho de Deus, príncipes e princesas, enfim. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus perdoou em Cristo. O perdão agora, hoje, ultimamente, se tornou uma possibilidade, não um mandamento, na maioria da vida das pessoas. É uma possibilidade, eu perdoo ou não perdoo? Eu não quero perdoar, não vou perdoar, eu não sinto vontade de perdoar, eu não vou perdoar. Mas o mandamento bíblico fala que o perdão é a obrigação de todos aqueles que nasceram de novo e receberam o perdão de uma dívida impagável. Mas nós vivemos um período onde nós se achamos no direito de, esse eu perdoo, esse pecado eu perdoo, porém, você vai comer na minha unha, tá? Eu estou te perdoando, mas deixa você comigo. E o entendimento bíblico puxa vida, é lugar de perdão. Às vezes olhou torto, não gosto mais, vira as costas, sabe? Às vezes não viu, às vezes eu passei pela pessoa e não vi, eu sou condenado, porque, pastor mala, era gente boa, agora não é mais, porque passou e nem me cumprimentou. Esse dia eu estava conversando, parece que hoje nós vivemos um tempo de que você gosta de uma pessoa porque ela faz algo para você, e antigamente você só deixava de gostar de uma pessoa porque ela fez algo para você. Tipo, quem é essa pessoa? Não, mas é gente boa. O que ela fez para você? Nada, mas a pessoa é gente boa. Hoje não, para ser gente boa tem que ter feito algo para nós. Nós escolhemos o negativo e não o positivo das pessoas. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se por você não consegue, e se você tem temor a Cristo, faça por mandamento. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra vocês. Perdoe como o Senhor vos perdoou. Colossenses 3,16. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Olha o conselho de novo aqui. Com toda a sabedoria, e cantem hinos, salmos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. 1 Tessalonicenses 4,9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhe, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Pastor, é muito versículo, eu fiz de propósito. Para entender que nós não estamos inventando uma coisa, nós não estamos inventando uma roda e colocando um desejo carnal por mim. O resultado da nossa vida é o resultado da obediência à palavra. Não é porque uma coisa está dando certo que ela é certa. 1 Tessalonicenses 4,18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 5,11, exortem e se edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Hebreus 13,13, nós já estamos chegando ao fim.
encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, e de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 10, 24. Consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de se reunir-se como igreja, segundo é o costume de muitos. Olha só, gente, os desigrejados já existiam no tempo da igreja primitiva. Os que criticavam a igreja, os que só, entendiam a igreja de forma errada, já existiam e já estavam errados. Por quê? Porque a igreja é o lugar de estimular uns aos outros, de transformação, de mudança. Ainda mais que vocês veem que se aproxima aquele grande dia. Tiago 5,6. Tiago 5,6, portanto, confesse seus pecados uns aos outros. Imagine, isso é uma imaginação. Nós precisamos cumprir o que está falando aqui. Aí nós estamos num... Cadê o Diego? O Diego saiu. Nós estamos numa grande reunião e eu preciso cumprir isso daqui. Aí de repente eu estou ministrando e falo, gente, é hora de confessar uns aos outros seus pecados. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e comece a confessar o pecado. Você vai confessar? Claro que não. Você vai confessar para quem você tem intimidade, para quem você tem proximidade. Uma pessoa que você está andando junto. Não podemos fazer numa reunião de 200, 300 pessoas. Essa mutualidade só pode acontecer nas reuniões pequenas. Só pode acontecer realmente quando nós decidimos ir para um relacionamento de um pouco mais de intimidade, um relacionamento de aliança, relacionamento de mesa, onde nós podemos olhar os olhos um dos outros, onde nós podemos compartilhar realmente as nossas dores, fraquezas, culpas. Amem sinceramente uns aos outros, de todo o seu coração. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemo-nos uns aos outros. Evangelista João. E eu encerro com esse texto. Eu encerro a leitura de texto. E eu concluo. Logo, é impossível nós vivermos a realidade bíblica definindo a igreja como um grande auditório, uma música envolvente, uma pregação motivadora. Pode passar o próximo e o próximo slide. Eu acredito que a igreja, mais perto de ser igreja, talvez eu procurei uma foto mais que eu vi. Próximo. Não, acho que não colocou a foto. O mais próximo de ser igreja para nós é sentar a uma mesa, olhar nos olhos um dos outros, confessar, colocar os seus dores, seus sentimentos uns para com os outros e estimular uns aos outros a fé. Isso nós nunca vamos conseguir se o nosso pensamento é dessa igreja templária dominical, essa igreja de um movimento que pode nos estimular, mas nunca vai nos transformar. E é isso que essa sociedade está querendo nos implantar. Eu estou aqui justamente para denunciar essa igreja. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui, para cima. Eu estou aqui para denunciar essa igreja. Nós vamos sim buscar a melhor estrutura para atender os filhos de Deus. Nós vamos sim buscar ter o melhor ministério de louvor para podermos ter a melhor adoração ao Senhor. Nós vamos sim, e eu prometo para você que eu vou tentar dia após dia trazer a melhor mensagem inspirada e buscando no Espírito Santo para que eu possa ser usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Mas eu já falo de antemão, mesmo com tudo isso, se você continuar a passividade em cima daquilo que é a igreja, se você achar que isso é a sua igreja, você não vai caminhar para ser conforme Jesus Cristo. Você está caminhando para ser conforme você mesmo. Cada dia mais você vai ser parecido com você mesmo, porque você vai ter uma igreja para atender a você, para o seu consumo, para a sua vontade. Então, eu quero pedir para você colocar de pé. Eu quero terminar com 3 questionamentos, e em seguida nós queremos fazer uma adoração, e nós vamos
caminhar para a ceia do Senhor. Os nossos obreiros seguidos vão estar entrando. Mas eu queria que você se envolvesse nesse momento. Esse é o seu momento. Até agora eu falei, mas agora é o seu momento de fazer uma avaliação na sua vida. E aí eu peço para que cada um de você nesse momento reflita sobre isso. Eu acredito que todos nós devemos reavaliar biblicamente o nosso conceito como igreja. O fato de todo mundo estar fazendo não significa que é certo. O modelo de igreja que nós precisamos implantar para a nossa vida é o modelo que a Bíblia nos mostra que nós devemos pautar. Será que você já adequou a essa realidade na sua vida? Será que essa é a igreja que você tem buscado? A igreja de um templo maravilhoso, de um espaço físico maravilhoso, de um ministério de louvor que tem uma música envolvente, e que tem um pregador, uma palavra que vai te dar motivação? Se é isso que você tem colocado como modelo, eu te convidaria a buscar o arrependimento do Senhor. Eu te convidaria a colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu rejeito essa igreja. Eu não quero essa igreja, eu não quero esse comportamento. A igreja é muito mais do que isso. Segunda reflexão: persevere no exercício de amor e perdão como único caminho para a sua maturidade. Meninos na fé são resultado de uma igreja sem relacionamentos. Meninos, me dá, estou triste, estou chateado. É por quê? Porque não vive a intensidade de uns aos outros, que não entendeu que o seu lugar é para alguém, para entregar para alguém. Persevere, tome uma decisão talvez nessa noite: não, eu vou viver realmente o exercício do amor e perdão, porque somente o amor e perdão me identifica com Jesus Cristo. Se relacionar religiosamente não se te identifica com Jesus Cristo, te identifica como crente, evangélico, católico, não sei. Mas o que nos identifica com Cristo é o exercício do amor e perdão. Se o amor e perdão não é o exercício da minha vida, eu estou vivendo uma fé enganosa. Minha fé é realmente uma fé enganosa. E isso só posso ter realmente nos relacionamentos. E por último, largue suas defesas. Aceite recomeçar. Talvez a grande dificuldade é justamente isso. Talvez no seu coração você está cheio de defesa. Ah, mas eu não acho que é bem assim. Talvez no seu coração você tenha até motivos para falar: pastor, você não sabe o que eu passei, o quanto eu me machuquei com a igreja. Você não sabe, pastor, o que pessoas já me fizeram. E o que eu quero dizer para você, realmente, esse lugar é mais difícil. A igreja que está sendo montada aí, da igreja templária, é uma igreja muito mais fácil. A igreja sem compromisso é uma igreja muito mais fácil, mas ela não te transforma em um cristão de verdade. E aí é a escolha: você quer fingir que é crente? Você quer fingir que é o cristão? Quer ser transformado a maturidade de Cristo? Você quer de fato ter um relacionamento de intimidade com o Senhor ou de superficialidade com a igreja? Largue seus argumentos, suas defesas. Recomece. Afinal, feche seus olhos. Afinal, na casa do Pai tem um lugar para você. E o Pai te chama não para ser apenas mais um, Ele te chama para a mesa. O Pai não está querendo buscar aquilo que você tem de dons, de talentos. O Pai não está preocupado com aquilo que você já sofreu. Ele está preocupado em te chamar para a mesa, para olhar nos teus olhos e para falar: tem um lugar para você. Tem um lugar de cura para você, tem um lugar de transformação, tem um lugar de renovação, tem um lugar de recomeço. E talvez essa noite o Senhor te chama para um recomeço da forma certa. Recomeçar com o Senhor. Recomeçar a passos lentos, mas dando passos realmente para um relacionamento de maior profundidade. Recomece aí no seu coração, fale com o Senhor, comece a falar com o Senhor e se entregue totalmente a Ele e se achegue à casa do Pai.